queria só fazer uma pergunta, Sim, Lívia, claro. que é o seguinte, a gente fala muito das crianças e dos adolescentes, mas a gente também tem que cuidar das mães, né? Como trabalhar o psicológico das mães para dar esse suporte a essas crianças e a esses adolescentes? Essa é a minha pergunta. Na verdade, todas as pessoas, todas as mães, inclusive os professores mesmo, né? E tem muitas professoras, a grande maioria do corpo docente é mulher, né? E elas também são mães. Só que a questão é, muitas vezes nós não somos preparados para isso. A maioria das mulheres, muitas vezes elas são mães, por mais que faz um planejamento ali, né, e tudo mais, elas não são capacitadas dessa forma, né, para poder lidar de uma maneira correta com os seus filhos. Muitas vezes é até na surpresa. Então, é necessário sim uma conscientização. Tá? É necessário uma conscientização, igual esse tema sendo abordado hoje, é extremamente rico, válido, importante, né? Para que nós possamos conscientizar mais e mais mães que estão passando por isso. Com um profissional qualificado. Sim. Claro. Não adianta perguntar para o mané da esquina, senão vai dar uma informação errada. Isso é uma coisa que o psicólogo tem que entrar. Com certeza. Então, essa conscientização com um profissional, ele é essencial. Agora, falando ainda do corpo docente, assim tal como é necessário de uma maneira geral, a gente precisa focar principalmente no corpo docente, nos professores, porque, como vocês bem perceberam na historinha que eu contei, eles não são capacitados para isso, eles não sabem lidar, né? A forma como nós lidamos muitas vezes dentro do campo educacional ainda está voltado para a década de 80, né? Ditadura militar, onde tudo era feito por imposição de regras. Colocar ali, é assim e acabou. Você vai aprender matemática, 1 mais 1 é igual a 2, e se não aprendeu é 0. Não tem humanização nenhuma dentro desse processo, né? Exatamente. Então, é importantíssimo que os profissionais da psicologia possam estar aí fazendo esse movimento cada vez maior dentro das escolas. Ainda mais porque, Rafael, a gente sabe que isso, como a gente vem falando, existe desde sempre. Bullying dentro da escola, preconceito, seja... Racismo, racial, social. Então, assim, não pode falar... Acredito eu como mãe, como mulher, que não existe uma escola que nunca tenha passado por um processo de bullying, de preconceito, ou de um aluno que está ali no cantinho dele porque ele não é aceito pelos demais. Então, assim, a gente não está preparado. Não, precisa haver uma preparação, porque na sua escola, com certeza, tem algum aluno que você já consegue... É o que você falou, os professores sabem. Eles conhecem os alunos. Então, assim, eles sabem identificar, né? Quem fala muito, quem não fala muito, se é da personalidade ou se ele tá com algum problema. Exato. Ontem a minha filha, a gente foi numa missa de Dia das Mães. Não sei quando vai passar esse podcast, mas já sabe que é gravado. Isso. Que aqui a gente é verdade. Que é de verdade. Fui na missa de Dia das Mães, da catequese da minha filha, e ela viu uma professora chorando. Porque... né, entrou a imagem de Maria, toda aquela questão católica forte em nós. E aí ela viu uma professora chorando e ela, mãe, a professora Ju tá chorando, o que será que aconteceu? Eu falei, às vezes ela ficou emocionada, porque, né, a gente fica emocionado mesmo de ver Nossa Senhora e tal. Mas será que é porque ela não tem mãe? A minha filha tem... Será que ela não acertou? Então, eu não sei, mas ela acabou a missa, ela foi e abraçou a professora. É a primeira coisa que ela fez. Ela saiu de mim e do pai dela, de perto, o pai dela participou, eu sou separada, mas o pai dela participa. Então ele participou, ela abraçou ele, porque ele, infelizmente, foi uma das vítimas familiares de Covid. Ele perdeu a mãe. E então, ela tem essa conscientização, infelizmente, mas ela ligou totalmente. Ela falou assim, mãe, será que ela tá chorando? Porque o pai dela não chorou. Então ela não fez essa conexão. Mas ela é sensível. Mas ela falou, ela foi atrás. Então, assim, a minha filha tá preparada para enxergar um adulto ou uma criança
como que a gente, como adulto, não consegue agir? Eu ia falar isso. Como é que esse processo contrário, se uma criança falou para a mãe, você orientou e ela foi lá e deu um acalanto, como é que às vezes o profissional ou a própria família não vê o problema da criança, não procura um auxílio profissional, não informa e não toma uma providência em relação àquilo e não dá um acalanto que nem você deu. Então a gente está falando muito da violência nas escolas, mas eu acho que a gente também tem que focar a pressão que os professores sofrem. Eu falo com lugar de fala porque eu fui professor universitário, então até a gente lidando com adultos já sente. Os profissionais da educação têm que ter um amparo psicológico pelo grau, pelo nível salarial que eu acho baixíssimo, pela Sim. carga de serviço que tem. Sim. Então tem que ter, o que está acontecendo com você? O diretor, o supervisor, o coordenador, o secretário tem que ter um olhar mais sério e colocar, eu vou insistir nisso, um profissional de saúde, um psicólogo lá para Dentro orientar da essas escola. pessoas. Porque senão essa pessoa também vai dar um start uma hora. Com Seja com certeza. depressão, que leva ao suicídio, e tem muito disso daí. Então, vamos fazer esse olhar também sobre os profissionais da educação. De Concordo repente, plenamente.